Olá a todos, boa noite. Eu me chamo Eto Medeiros, sou agente do PNAE do Secane URGS e no dia de hoje estaremos realizando uma live, uma atividade sobre as atualizações das resoluções do Conselho Federal de Nutrição e a atuação do profissional nutricionista no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, com isso, em nome do Secane, eu gostaria de desejar as boas-vindas a todos e todas e que este momento seja um momento informativo, um momento educativo e um momento também elucidativo quanto às principais atualizações que ocorreram nos últimos meses, do próprio Conselho Federal de Nutrição, na perspectiva no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para tanto, hoje nós teremos, então, dois convidados especiais que irão abordar esse tema, que irão discutir esse tema e que irão também esclarecer alguns pontos que são pertinentes e importantes quanto à operacionalização, quanto à boa execução do PNAE na perspectiva da atuação do profissional nutricionista. Então, sem muitas delongas, eu convido a se juntar conosco neste ambiente virtual os nossos dois convidados. A primeira dela é a nutricionista Eliséia Girardi. Como dito, ela é formada em nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também atua como assessora técnica do PNAE no Secane URGS. O nosso segundo convidado de hoje é o também nutricionista Otávio Cifuentes, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também atua atualmente como assessor técnico do PNAE. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos convidados por terem aceitado o nosso convite e que possamos ter agora, então, nesse início de tarde, começo de noite, um momento muito produtivo, um momento em que vocês possam trazer, possam exemplificar, possam esclarecer as principais questões relacionadas às novas resoluções do Conselho Federal de Nutrição para a atuação do profissional no PNAE. Então, gente, sejam bem-vindos ao nosso ambiente. Antes de passar a palavra, então, para os nossos convidados, eles prepararam uma apresentação, então eu vou aqui, compartilhar a apresentação com vocês, e aí sim, passo, então, de forma definitiva a palavra para que vocês possam dar início e prosseguir com a condução deste nosso momento de evento, de live, de formação, educativo sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bom, primeiramente, gostaria também de dar boa noite a todos vocês. Gostaríamos de agradecer pela presença dos que estão nos assistindo, que irão nos assistir. E hoje, então, nós vamos discutir, então, sobre as novas resoluções do Conselho Federal de Nutrição, as resoluções 788, 789 e a resolução 790, que foram elaboradas, então, para as nutricionistas que atuam no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Então, vamos dar início à nossa apresentação. Bom, essas resoluções, elas foram publicadas em setembro deste ano, e elas vieram, então, para substituir a resolução 465 de 2010. E o objetivo dessas resoluções, novas, foi de melhorar a eficiência do trabalho das nutricionistas que trabalham com a alimentação escolar, fornecer atualizações sobre essas atividades desenvolvidas pelas nutricionistas, até porque a resolução 465, como eu já falei, é de 2010, então, a partir daí, o FNDE também já fez várias resoluções novas, então, precisava de uma atualização, e também revisar os critérios para a quantidade de nutricionistas conforme as regiões e os tipos de escolas. Bom, nós vamos iniciar com a resolução 788. Essa resolução, ela traz, então, as atribuições da alimentação e nutrição escolar
da rede pública de ensino e referente à atuação das nutricionistas no âmbito do PNAE. Essa resolução ela vai abordar atividades obrigatórias e complementares das nutricionistas, e também nessa resolução nós vamos ver que algumas atividades obrigatórias, né, foi reduzido, né, o número total de 13 para 8, isso em comparação com a resolução 465, mas nós já vamos entender o que ocorreu nessa redução dessas atividades, como isso acontece. Então, nós vamos começar com as atividades obrigatórias das nutricionistas. A primeira é, então, coordenar ações, né, de avaliação do estado nutricional dos alunos por meio de levantamentos antropométricos. Então, sim, né, as nutricionistas elas precisam fazer o diagnóstico dos alunos, mas essa atividade ela possibilita também o auxílio de outros profissionais, isso devido, né, a diferentes modalidades de ensino, a quantitativo de escolas, mas a nutricionista ela é o profissional responsável por coordenar essa ação e, com isso, né, garantir uma padronização da coleta dos dados e análise desses dados. Já a segunda atividade obrigatória, né, é relativa ao plano anual de trabalho, que deve ser feito pelas nutricionistas, né, para contemplar todas as ações, né, que serão adotadas para o desenvolvimento das atribuições. Sempre observar, né, que o plano de ação, né, anual de trabalho deve ter o detalhamento das ações, né, que serão realizadas ao longo do ano para contemplar as atividades obrigatórias da nutricionista. Né. Como a gente já sabe, a gente está no final do ano, né, eu acho que muitos nutricionistas já se adiantaram, já estão fazendo o seu plano anual de trabalho, mas quem ainda não preparou para o ano de 2005 já pode pensar, né, em cima dessa nova resolução. Então, fazer as suas atividades em cima da resolução 788. A terceira atividade obrigatória é que as nutricionistas elas precisam planejar, monitorar e manter o registro do desenvolvimento de atividades de ação de educação alimentar e nutricional. Sempre observar que essas atividades elas devem ser integradas ao ensino e aprendizagem, né, sempre de acordo com a faixa etária dos estudantes, com a modalidade de ensino que os estudantes estão, sempre envolver outros profissionais também, isso é bem importante. As ações de ano não são exclusivas, né, atribuições exclusivas da nutricionista, nem dos diretores, dos professores, é um conjunto, né, de todos esses profissionais. Então, sempre envolver, né, esses profissionais da educação. Também perpassar, né, essas ações de EAN pelo currículo pedagógico. A gente sempre fala, né, que ações de EAN, educação alimentar e nutricional, não se fala somente na disciplina, por exemplo, de biologia, deve perpassar por outras disciplinas, aproveitar os saberes de outras disciplinas, como geografia, história, enfim. Essas ações de EAN também, né, elas devem ser abordadas, né, sempre pensando no tema da alimentação e nutrição e sempre também na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. Também observar, quando for fazer ações de EAN, as nutricionistas, os contextos da realidade das comunidades, da comunidade escolar. A gente sabe que nos municípios, cada escola possui a sua realidade, cada município também possui a sua realidade. Então, sempre observar esses aspectos epidemiológicos, alimentares, nutricionais, socioculturais e econômicos, quando for, né, realizar essas ações de EAN. A quarta atividade, então, os nutricionistas eles devem planejar, elaborar, acompanhar a execução e avaliar os cardápios ofertados nas escolas, sempre considerando, né, os alunos que possuem necessidades alimentares especiais. A gente sabe que esses alunos eles precisam de um cardápio que seja adequado para as condições deles, né, então, conforme a necessidade alimentar específica que esses alunos precisam. E uma questão que a gente chama atenção aqui, em comparação a 465, a resolução 465. Nessa resolução,
havia critérios de como o cardápio deveria ser elaborado. Já nesta resolução 788 não existe mais essas orientações, esses critérios. Por quê? Todo o cardápio, né, que deve ser elaborado, planejado nas escolas, ele deve seguir as orientações que estão dentro da resolução 06. Então, não se teve a necessidade de acrescentar também mais informações sobre como deve ser a elaboração desses cardápios, porque existe na resolução do 06 e a gente sabe que tem que seguir essa resolução, a orientação, as orientações que trazem nessa resolução para se fazer o cardápio, elaborar o cardápio e implementar nas escolas. Já a quinta atividade obrigatória, as nutricionistas elas devem elaborar ou implementar fichas técnicas atualizadas das preparações que compõem o cardápio. Eu chamo a atenção por essas duas palavras, elaborar ou implementar. Por quê? Essa elaboração, essa construção dessas fichas técnicas pode ser feita, né, por outros profissionais, não é uma atividade exclusiva, privativa da nutricionista. Então, pode ter a ajuda de outros profissionais, como merendeiros, técnicos, enfim. Então, a nutricionista pode, né, contar com o apoio de outro profissional e somente implementar essas fichas. Mas o que eu chamo atenção também é que essas fichas devem sim ser feitas, as fichas técnicas elas são bem importantes para controle, né, de gestão mesmo de custo das refeições, né, que são servidas nas escolas, também a questão de desperdício dos alimentos, então é bem importante que as fichas sejam feitas, e a gente sabe que é uma atribuição, um trabalho bem trabalhoso, né, de confeccionar essas fichas, então também pode ser contado com a ajuda de outros profissionais. A sexta atividade obrigatória é que as nutricionistas elas devem estimular a identificação dos estudantes com necessidades alimentares especiais. A gente tem o conhecimento, né, que cada vez mais, né, tem crianças, né, com necessidades alimentares especiais, com intolerâncias, alergias, né, crianças que possuem autismo, que têm seletividade alimentar. Então, é bem importante as nutricionistas estarem acompanhando essas crianças de perto, né, estimulando para que elas sejam identificadas, essas necessidades alimentares. Também estimular os pais, né, para procurar, né, receber um laudo do diagnóstico dessas crianças. Isso é bem importante, então é uma função obrigatória das nutricionistas. A sétima atividade obrigatória, então, é referente à colaboração técnica com o abastecimento de gêneros alimentícios de outros insumos dos alimentos para os estudantes. Então, as nutricionistas, elas devem, né, elaborar especificação e previsão quantitativa de gêneros alimentícios e outros insumos da alimentação dos estudantes. Isso tudo para subsidiar os termos de referência. Os termos de referência são documentos que estão inclusos dentro das licitações. Então, aqui entra muito a questão da gestão por competência. É a nutricionista que tem o conhecimento técnico dos alimentos, é ela que sabe a quantidade de alimento que precisa, as características que esses alimentos devem ter, né, para ser inclusos dentro da alimentação escolar. Então, é a nutricionista que vai estar elaborando esse documento, que é bem de conhecimento técnico. A outra também questão, né, que é bem, vai também por esse lado da questão do conhecimento técnico, é a coordenação do processo de avaliação de amostras de gêneros alimentícios. Então, sempre quando tiver necessidade de avaliar a amostra de algum alimento, é a nutricionista que vai fazer. Porque também, né, é ela que tem o conhecimento técnico dos alimentos. Sempre cuidar também para emitir relatório técnico sobre essas avaliações. E por fim, né, as nutricionistas elas devem avaliar, né, quando demandadas, a necessidade de recebimento de doações dos alimentos oriundos de programas de incentivo à agricultura familiar. Aqui eu chamo a atenção, né, para outras formas de doação de alimentos. Né? As nutricionistas sempre devem se guiar pela Lei 14.016, né, que é uma lei de 2020, então, que trata sobre a questão de doação de alimentos para consumo do ser humano.
A oitava e última atividade obrigatória das nutricionistas é a articulação com os agricultores familiares e empreendedores rurais e suas organizações, de forma a conhecer a produção local e inserir esses produtos na alimentação escolar. Essas articulações, esse contato com esses agricultores é muito importante. Né? A gente que trabalhou na assessoria, né, a gente viu isso presencialmente, e tem uma diferença muito grande entre os municípios que a nutricionista consegue articular com os agricultores e com os municípios que a nutricionista não tem essa articulação. Então, os pontos positivos é que quando a nutricionista está ali perto dos agricultores, sabe o que eles produzem, a quantidade que eles produzem, a época do ano, enfim, a chamada pública, né, chega a 80%, 90%, 100%, ou 100% da utilização do recurso federal, né, na compra desses alimentos, então utilizando o recurso federal, utilizando para chamada pública. Já em municípios, né, que não tem essa articulação, né, as nutricionistas não conseguem conhecer os agricultores do município ou da região, enfim, o município realmente tem dificuldade até de chegar no mínimo de 30% da utilização, né, dos recursos federais para comprar alimentos por meio da chamada pública e da agricultura familiar. Então, é bem discrepante a diferença, né? E também essa articulação, né, esse contato das nutricionistas com os agricultores produz outros pontos positivos, por exemplo, uma alimentação mais saudável, mais de qualidade para os estudantes, que esse é o nosso propósito, né, como nutricionistas, né, oferecer uma alimentação saudável e adequada para os estudantes. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as atividades que foram retiradas ou não estão descritas na resolução 788. Bom, isso, né, por essas atividades aqui não estarem dentro dessa resolução, isso não quer dizer que essas atividades não precisam ser feitas, que elas vão deixar de existir. Bem pelo contrário, essas atividades sim precisam ser mantidas, elas devem ser feitas. Mas por que então essas atividades não estão aqui dentro da resolução? As atividades de elaborar e implementar o manual de boas práticas, assessoramento do CAI, planejamento, coordenação, supervisão de testes de aceitabilidade, supervisão da higienização e armazenamento de alimentos, veículos de transporte, equipamentos, utensílios da instituição. Bom, essas atividades aqui, elas na verdade já são regulamentadas, né? Por exemplo, teste de aceitabilidade, tu encontra toda a orientação dentro da resolução 06. A questão de boas práticas, a Anvisa tem toda uma regulamentação, uma legislação para isso. A gente sabe que não é possível, né, fazer refeições sem as boas práticas. Então, né, viu-se, né, a comissão que elaborou essa resolução 788, viu que não havia necessidade de repetir novamente essas atividades aqui dentro, mas porque elas, né, já estão regulamentadas por outros, por exemplo, pelo FNDE ou Anvisa. Também se observou, né, que essas atividades elas não são privativas somente das nutricionistas, né? Outros profissionais podem estar ajudando, né, na implementação, por exemplo, dos manuais de boas práticas, enfim, né, pode ter o auxílio de outros profissionais. E daí se vem a pergunta, né, tá, mas se não é, né, uma atividade privativa do nutricionista, né, quando ocorreu uma fiscalização, quem vai ser cobrado? A entidade executora, porque o exemplo que eu trago é o teste de aceitabilidade. Não tem como avaliar um cardápio sem fazer o teste de aceitabilidade, então é uma atividade que precisa ser feita. Mas, mais especificamente, lá no artigo 20 da resolução 06 de 2020, diz que a entidade executora ela é responsável pela aplicação do teste de aceitabilidade. E a nutricionista técnica responsável técnica, ela tem a responsabilidade de fazer o planejamento desses testes e coordenar esses testes de aceitabilidade. Então, né, é a entidade executora que tem essa responsabilidade de aplicação dos testes.
Mesma coisa vem a assessoramento do CAI, é a entidade executora que precisa assessorar o CAI, né? Claro que a nutricionista, quando apresentar os cardápios, que a gente sabe também por meio da resolução 06, que ela tem que apresentar periodicamente esses cardápios, ela vai assessorar o CAI nessa parte técnica da nutricionista. Mesma coisa ocorre com o pessoal, os profissionais que fazem a prestação de contas, eles vão também auxiliar o CAI, mas a cobrança, né, a responsabilidade é a entidade executora, né, que tem que estar assessorando. Então, por isso, né, por esses motivos, essas atividades, elas não estão presentes na resolução, mas eu reforço, né, que elas continuam sim, né, elas devem ser feitas, né, não foram dispensadas, né, elas continuam sendo, tendo a necessidade de serem feitas. Bom, agora a gente vai falar sobre as atividades complementares da nutricionista, né, que complementam, então, as atividades obrigatórias. A primeira atividade complementar é que a nutricionista deve colaborar com o recrutamento, e seleção do pessoal, que atua diretamente na produção das refeições da alimentação escolar, como merendeiros, técnicos, enfim. Então, a entidade executora deve envolver os nutricionistas, né, nesses processos. Também participar, né, do planejamento e da supervisão da implementação ou adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios nas áreas de recebimento, armazenamento, processamento e distribuição e consumo da alimentação escolar. Então, também, né, as nutricionistas, elas podem estar se envolvendo nesses processos, nessas atividades, porque eu volto a dizer, né, a nutricionista que tem o conhecimento técnico de como tem que ser a instalação nas cozinhas escolares, equipamentos, utensílios, né, quais que são os mais apropriados para a entidade executora estar adquirindo. Então, né, a entidade executora pode sim, né, e deve envolver as nutricionistas nessas atividades, nesses processos. A terceira atividade complementar é que a nutricionista ela deve atuar em equipes multiprofissionais, destinados a planejar, implementar, controlar, executar políticas e programas, cursos, pesquisas e eventos relacionados à alimentação escolar. Aqui a gente sempre traz, né, o exemplo da Secretaria da Saúde, né? As nutricionistas, né, da Secretaria de Saúde estarem trabalhando também em conjunto, né, com a nutricionista da alimentação escolar. Também tem programas, né, que existem, né, por exemplo, o Programa Saúde na Escola, né, que a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Educação podem estar trabalhando juntos e as nutricionistas, né, estarem juntos ali planejando, implementando e controlando essas atividades. A quarta atividade complementar é que contribuir, né, com a elaboração, atualização de normas reguladoras e protocolos relacionados à alimentação escolar. Então, contribuir, né, para, por exemplo, quando for a necessidade de elaboração de novas resoluções, por exemplo, para a alimentação escolar. A quinta atividade complementar que as nutricionistas, né, podem estar desenvolvendo é colaborar com a formação de profissionais na área de alimentação e nutrição, e com isso vem a sexta, né, atividade, que é supervisionar estágios e participar de programas de aperfeiçoamento e qualificação e capacitação. Ou seja, né, a nutricionista, né, sempre precisa estar se atualizando. Certo, então, boa noite a todos. Falar para o Otávio. Obrigado, Elisé. Então, boa noite a todos. Vou dar seguimento agora, falando um pouquinho sobre a resolução 789. Então, essa resolução, ela aborda, né, então, os parâmetros numéricos mínimos para a atuação do nutricionista no PNAE, assim como fala sobre as exigências tanto para a responsabilidade técnica, quanto para o quadro técnico, né, nesse quesito. Então, vou começar falando um pouquinho sobre as exigências, né, para a responsabilidade técnica. Então, para isso, o nutricionista ele deve estar habilitado e ser inscrito regularmente, né, estar regularmente inscrito no CRN. Junto com isso, ele deve estar ligado diretamente à entidade executora como uma pessoa física, né, então não pode ser como uma pessoa jurídica. Além disso, ele deve estar cadastrado junto ao sistema de cadastro do FNDE
Então, junto com isso, vai ser feita uma apresentação da anotação de responsabilidade técnica. Isso é emitida pelo CRN e ela é concedida com alguns parâmetros, né, são necessários, né? Então, por exemplo, precisa comprovar vínculo com a entidade executora, a carga horária deve ser compatível com o serviço, também a compatibilidade de tempo, né, para ser despendido para acessar os locais de trabalho, e também está com regularidade, né, com o CRN, tanto na forma de cadastro quanto na questão financeira. Tem alguns pontos também que vetam, né, que o nutricionista assuma essa responsabilidade técnica. Então, o nutricionista, né, se ele atua como consultor da entidade executora, assim como a gente já falou, né, não pode ser como pessoa jurídica. E outro ponto importante é o comprometimento da carga horária mínima. A gente vai falar mais para frente, né, mas já adiantando, a carga horária mínima instruída é de 30 horas semanais. Então, se, até como a Eliséia já tinha comentado, né, se atua o nutricionista em diferentes secretarias, né? Então, por exemplo, a gente já viu muitos municípios que o nutricionista atua tanto na Secretaria de Saúde quanto de Educação. Então, se ele atuar concomitantemente, né, nessas duas secretarias e a carga horária mínima ser comprometida para a educação, então deve ser vetada, né, a responsabilidade técnica desse nutricionista. Para o quadro técnico também tem algumas exigências, né? Então ele deve estar habilitado, né, da mesma forma com o CRN, seguindo as suas resoluções. Ele vai ser coordenado e supervisionado pelo responsável técnico, nutricionista responsável técnico, com essa questão de uma responsabilidade solidária com ele. Junto com isso, vai ser emitido também um outro documento, que é a declaração de quadro técnico. Ele é emitido pelo CRN, caso todas as documentações estejam corretas também. Aqui entrando em outro ponto, né, dessa resolução, que é os parâmetros numéricos mínimos. Eles são guiados por 4 princípios fundamentais, né, que é a universalidade, né, então essa questão de todos os estudantes receberem esse atendimento, né, para garantir a promoção à saúde, a equidade de todos eles terem as oportunidades justas conforme as regiões, e com isso garantir que eles tenham as suas necessidades alimentares específicas, né, conseguirem, né, isso, a construção coletiva com atores sociais envolvidos, com o PNAE, e a regionalização, né? A regionalização é outro ponto importante, que trabalha alguns pontos referentes o perfil, né, de segurança alimentar e nutricional, a extensão territorial, que trata sobre as questões da área territorial em diferentes regiões do país, a territorialização, que fala sobre a adequação nas diferentes regiões do país conforme o número de nutricionistas nos locais. Então, até nesse ponto, algo que essa resolução traz é que o Nordeste ele é separado em 2 regiões, né? Tem o Nordeste A e o Nordeste B, que a gente vai tratar mais para frente aqui. E também o perfil pode voltar. E o perfil sociodemográfico, né, que trata mais sobre essa questão do número de habitantes, né? Então, um porte. Então, tem uma divisão sobre essa questão, né? Então, leva algumas características da população, do tamanho dos municípios. Então, aborda um pouco sobre as diferentes escolas, por exemplo, fala sobre escolas rurais e escolas urbanas, né, a densidade demográfica também, a questão de mobilidade para essas escolas rurais, então tudo isso entra em questão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exemplos, né, desses parâmetros numéricos, só lembrando que a gente vai aqui dar exemplos sobre a região sul, tá? Então a região sul é junto com o sudeste, a região sul e o Nordeste B, que pega alguns estados aqui, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, aqui falando primeiramente sobre as secretarias estaduais, para as secretarias estaduais, os parâmetros numéricos mínimos são de um responsável técnico, mais um quadro técnico para cada 2 regionais de ensino, ou superintendência, gerências ou coordenações. E daí mais um quadro técnico para cada conjunto de 5 escolas rurais, quilombolas, indígenas e conveniadas, e mais um quadro técnico para cada conjunto de 10 escolas urbanas. Então, isso vai sempre somando conforme o tipo da região e o número de escolas. Aqui falando sobre essa questão do perfil sociodemográfico, né? Então, essa divisão dos municípios por porte. Então, foi dividido em 5 portes, né? Então, conforme o número de habitantes, pequeno 1 até 20 mil habitantes, pequeno 2 de 20.001 até 50 mil habitantes, porte médio de 50.001 até 100 mil habitantes, grande de 100.001 até 900 mil, e metrópole acima de 900.001 habitantes. Então, entrando agora nas secretarias municipais, os municípios para a região sul de porte pequeno 1 e 2 entram na mesma categoria. Aqui é o único da região sul que
tem alguma contagem relativa ao número de estudantes. Então, seria até 250 estudantes, um responsável técnico. De 251 até 1.000 estudantes, então adicionaria mais um quadro técnico a esse responsável técnico. E a partir de 1.001, aí entra a contagem pelo número de escolas. Então, seria um RT mais um quadro técnico para cada conjunto de 4 escolas rurais e mais um quadro técnico para cada conjunto de 6 escolas urbanas. Para municípios de porte médio e grande, então seria um RT mais um quadro técnico para cada conjunto de 4 escolas rurais, indígenas, quilombolas conveniadas, e mais um quadro técnico para cada conjunto de 6 escolas urbanas. E para porte metrópole, aqui volta também a contar as regionais, então seria um RT mais um quadro técnico para cada 2 regionais de ensino, mais um quadro técnico para cada conjunto de 5 escolas rurais e mais um quadro técnico para cada conjunto de 6 escolas urbanas. Pensando em facilitar esse processo, né, essa resolução toda, foi criada uma ferramenta para calcular o quantitativo de nutricionistas para o PNAE. Então, no site da FNE tem uma página bem importante, né, que não só para essa ferramenta, mas tem várias outras ferramentas de apoio ao nutricionista, né, então pesquisando na internet ferramentas de apoio ao nutricionista FNDE, vai ser direcionado para essa página. Então, aqui tem também questões de manual de boas práticas, de ficha técnica, também de teste de aceitabilidade, então tem vários materiais interessantes. Então, aqui, clicando nessa parte do cálculo de quantidade de nutricionistas, vai ser direcionado para um Excel, né, uma planilha que tem ali para facilitar o cálculo dessas quantidades. Então, agora a gente trouxe 2 exemplos, tá, só para fixar esse conhecimento. Então, a gente trouxe, né, 2 municípios fictícios de porte pequeno, um de 8.000 habitantes, que teria 600 alunos, né? Então, aqui as escolas rurais e urbanas. Mas como ele tem menos de 1.000 estudantes, aqui a gente não precisa fazer cálculo, né? Então, é só olhar na tabela que tem. Então, como ele se enquadra entre 251 e 1.000 estudantes, seria um responsável técnico e um quadro técnico. Já para esse outro município de 12.000 habitantes, ele já tem um número maior de alunos, né? 1.100. Então, com 5 escolas rurais e 8 escolas urbanas, aqui a gente já consegue fazer um cálculo. Então, a gente colocou, já que ele é um município da região, seria um município da região sul, a gente colocou na tabela ali. Então, ali nas lacunas em laranja, né, 5 escolas rurais, 8 escolas urbanas, e ele já dá o cálculo de quantos nutricionistas seriam necessários. Então, seria um responsável técnico e mais 3 quadro técnico. Também, essa resolução ressalta, né, sobre que as secretarias municipais de educação elas podem contar com técnicos de nutrição, mas deixa claro que deve seguir as atribuições definidas pelo CFN e que isso não causa prejuízo a essas diretrizes de parâmetros numéricos. Então, continua valendo tudo isso que a gente trouxe agora, né, de responsável técnico, quadro técnico, conforme esses cálculos. Bom, então eu vou voltar agora comigo, a apresentação vai voltar, e eu vou falar da resolução 790. Essa resolução, então, ela vai tratar da responsabilidade técnica e formação do quadro técnico e também vai estabelecer as diretrizes sobre parâmetros numéricos para a atuação, na alimentação escolar das escolas federais. Essas escolas federais a gente chama de IFES ou institutos federais. Essas escolas federais aqui no Rio Grande do Sul não são todas que fornecem a alimentação escolar para os seus estudantes, são alguns institutos. Os institutos que não oferecem alimentação escolar, eles devolvem esse recurso que eles recebem do governo federal, mas os institutos que oferecem alimentação escolar, são 3 ou 4 aqui no Rio Grande do Sul, eles sim precisam ter nutricionistas. Essa resolução 790 ela é bem parecida com a resolução 789, que o Otávio acabou de explicar, então eu não vou também retomar alguns pontos, porque a maioria são iguais, né? Mas o que muda, né, de uma resolução para outra é a questão dos parâmetros numéricos dessas escolas federais. Então, o Conselho Federal de Nutrição, né, entende que seria um quadro adequado, né, para essas escolas. Ter um RT, um responsável técnico por campo, né, da entidade executora, mais um profissional, né, do quadro técnico para cada 1.000 alunos ou fração de educação básica.
Também vai funcionar a mesma coisa com a questão dos técnicos em nutrição, né? Eles podem compor essas equipes e eles vão, né, fazer as suas atribuições conforme, né, as diretrizes, né, que são as atribuições feitas pelo Conselho Federal de Nutrição, e ele não vai, esse profissional, né, ele não vai oferecer prejuízo para as diretrizes numéricas dos nutricionistas. Tá? Então, por exemplo, se um Instituto Federal tiver 3 profissionais nutricionistas e entrar mais um profissional do quadro técnico, esse número de nutricionistas não vai se reduzir, não vai ficar 2 ou uma pessoa só. Você mantém as 3 e se adiciona, então, o profissional técnico em nutrição e dietética. Então, essa resolução ela é mais breve mesmo, porque, como eu já falei, né, ela é bem parecida, ela possui os mesmos princípios, né, da resolução 789, que o Otávio já acabou de nos explicar. Certo. Agora, né, dando seguimento, a gente trouxe algumas adequações que as resoluções têm em comum, de prazos de vigência também, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, retomando sobre a carga horária, né, então a instrução é que seja uma carga horária mínima semanal de 30 horas, para ter o cumprimento adequado de todas as atribuições do nutricionista, e voltando, né, naquelas questões de ter o cuidado, né, do trabalho concomitante com outras secretarias, né, então o cuidado disso ser priorizado. Junto com isso, né, para as entidades executoras que agora fazendo esses cálculos que a gente mostrou, já estiverem um quadro técnico acima do mínimo, ele deve ser mantido, né, então, por exemplo, uma entidade executora que tenha um RT e 3 quadro técnico, mas fazendo cálculos só teria 2 quadro técnico, né? Deve ser mantido os 3 de quadro técnico normalmente, né? Não, porque, né, como o nome já disse, é o parâmetro numérico mínimo. E junto com isso, a questão dos prazos, né? Então, para adequação, então de forma imediata, né, a partir da vigência, do começo, quando essas resoluções entrarem em vigor, as alterações, né, imediatas de 30% nesse primeiro momento, em 3 anos 60%, e em 5 anos, a longo prazo, 100% devem estar regularizados desses parâmetros numéricos. E por fim, a gente trouxe aqui outras questões que as resoluções trazem, em questão de comunicação ao CRN, né? Então, quando o nutricionista deixar de exercer a atribuição tanto de responsável técnico quanto de quadro técnico, ele deve informar o CRN por escrito e no prazo máximo de 15 dias. E também deve ser informado o CRN, né, quando tiver o afastamento temporário, tanto do RT quanto do quadro técnico, por um período superior a 30 dias. Então, deve ser informado o prazo desse afastamento. E, por fim, a gente traz de novo aqui, né, que essas novas resoluções, elas entram em vigor em 90 dias, então, como elas foram publicadas dia 13 de setembro, né, então agora 13 de dezembro, elas devem entrar em vigor, e com isso vão revogar a resolução 465 de 2010 do CFN. Então, Eliséia, Otávio, gostaria muito de agradecer a participação e a contribuição de vocês. Foi um momento muito elucidativo, foi um momento muito esclarecedor, foi um momento didático, né, onde vocês apresentaram as principais alterações e muito me faz feliz, digamos assim, de ver as perspectivas, como vocês trabalharam esse paralelo que é feito entre as resoluções do FNDE e as alterações, né, que são preconizadas nas diretrizes das resoluções do Conselho Federal de Nutrição. A gente sabe que vários temas, né, são incomuns, vários temas eles são atravessados e que por mais que a gente tenha observado uma alteração, seja de uma atuação ou de uma atividade privativa ou não deste profissional, a gente sempre tem que atentar, digamos assim, para a doutrina majoritária deste caso, que neste caso será a resolução 06 de 2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Então, eu acredito que o objetivo, acredito e tenho certeza que o objetivo da noite de hoje, do momento, ele foi cumprido, né? Acho que vocês cumpriram de forma muito clara, trouxeram informações,
E antes de nos encaminharmos, né, para a finalização, para o fechamento desse momento, eu gostaria de falar com quem está em casa, né, com quem está assistindo, que essas informações, além de gravadas, disponíveis, né, no canal do YouTube do Secani, elas também, né, são observadas e também podem ser acessadas tanto junto ao Secani, tanto junto ao FNDE, tanto junto aos próprios conselhos, né, que trabalham de forma muito concisa, de forma muito precisa e propositiva nas questões relacionadas ao apoio técnico e operacional dentro, né, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, só agradecer por esse momento. Eu acho que esse momento foi muito enriquecedor, ele foi muito propositivo e foi muito positivo também do ponto de vista desses esclarecimentos. Sobre os contatos, né, observei o fechamento, é sempre o contato do Secani, mas só ressaltar também está na descrição desse vídeo os contatos do Secani, tanto de e-mail, né, do e-mail também da assessoria remota aos municípios, e também os convido, né, aos nossos telespectadores, interlocutores, a seguirem o Secani nas redes sociais, porque lá também é um meio de comunicação muito poderoso, onde nós sempre estamos também compartilhando informações, atualizações a todo momento relacionado ao nosso querido PNAE. Tá? Então, gostaria de novamente agradecer em nome do Secani a disponibilidade de vocês, a participação, o interesse, o comprometimento e desejar, né, uma boa noite para todos, né, e um abraço para quem está em casa e quem está nos assistindo e que logo na sequência esse vídeo fica disponível no nosso canal do YouTube. Tá bem? Muito obrigado. Se vocês quiserem fazer um fechamento, falar alguma coisa, fiquem à vontade também, tá? Eliséia, Otávio. Também gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nesse momento. Espero que a apresentação tenha ajudado vocês. E o Secani, né, está disponível, então, para qualquer ajuda, dúvida, enfim, entre em contato. Muito obrigada. Também só agradecer o convite, Eto, e estamos à disposição aí para qualquer dúvida. É isso aí, esqueci de agradecer, Eto. Muito obrigada também pelo convite. Nós que agradecemos a participação de vocês. Então, vamos encerrando a nossa transmissão e desejo que esse seja apenas o início de uma série de momentos que possamos estar fazendo, né, e de forma que ficar mais próximo do nosso público, né, da atuação do PNAE. Então, até a próxima.